deste capítulo, Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e é o sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazer muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que testifica, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Irmãos, na verdade nós lemos um trecho de uma carta, né? Os Hebreus inteiro, todos os capítulos formam uma carta. Nós lemos uma parte dela. O trecho anterior, irmãos, ao que nós lemos, fala que Cristo, como Filho de Deus,
é superior aos anjos. Aqui fala que ele, como filho do homem, é superior aos anjos. E é o sumo sacerdote do homem compassivo. Depois diz que ele é superior a Moisés. Bendito seja Deus, foi o homem que o Senhor enviou para tirar o povo da escravidão do Egito e escrever a lei que por tantos séculos guiou o povo de Deus. Bendito seja Deus. E aqui fala, irmãos, nesse capítulo que nós lemos, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Os anjos não morreram e Cristo morreu. Ele precisou provar a morte. É escrito, nós lemos aqui, bendito seja Deus, aleluia, que era necessário que ele provasse a morte para que nós vivêssemos e para que ele tirasse do inimigo da nossa alma, que aqui fala até o nome, nós não gostamos de falar, o inimigo da nossa alma que tinha o império da morte com ele. O Senhor, morrendo, pagou todos os nossos pecados e pela sua própria virtude e poder ele ressuscitou e trouxe consigo o império da morte. Bendito é o nome do Senhor. Agora ele tinha domínio sobre a morte também, domínio sobre todas as coisas. Diz aqui a palavra que todas as coisas foram feitas para ele e por ele, e que Deus sujeitou tudo para ele. Não sujeitou aos anjos, sujeitou a ele, ao Filho. Bendito é o nome do Senhor. E ele, vencendo a morte, também sujeitou a morte, sujeitou os principados, as potestades. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e ele, deixando a glória de Deus, que lá no céu ele vivia no esplendor da sua glória, no corpo espiritual, como os anjos, como o de Deus. Nenhum anjo tomou, irmãos, corpo humano, viver em corpo humano, mas Cristo fez isso. Ele tomou a natureza humana, viveu como nós, e está escrito aqui que era necessário que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, que ele próprio chamou a todos de irmãos, que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas de Deus, para expiar, eliminar, extinguir, pagar o pecado de todo o povo. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, veja que glória a missão de Cristo, veja que grandeza que foi a missão de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. E ele, tomando um corpo de carne como o nosso, foi igual a nós em tudo, sentiu em si, na sua carne, na sua existência, tudo que a natureza humana sente, irmãos. E diz aqui a palavra para que ele pudesse ter misericórdia, para julgar com misericórdia, para ser compassivo, para perdoar, para suportar, para entender, compreender a nossa limitação, compreender o nosso sofrimento, o nosso abatimento, compreender o nosso cansaço, compreender as nossas fraquezas. Bendito é o nome do Senhor. Nesta noite Deus manda esta palavra para falar para esta irmandade. Quantos de nós que estamos aqui dentro, até acusados pelo inimigo, debaixo de opressão, tentações, bendito é o nome do Senhor. Mas Deus te fala nesta noite por esta bendita palavra. Oh, amada igreja, eu amo a tua alma. Glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Amo a tua alma porque eu te conheço, amo a tua alma porque eu sei o que você sente, amo a tua alma porque eu entendo o que você entende, amo
honra e justiça. Amo a tua alma, porque eu sei o quanto é dura a humilhação. Bendito é o nome do Senhor. E nesta noite, Deus te fala por esta palavra. As tuas fraquezas não me tirarão, não tirarão a ti da minha mão. Não, por essa palavra eu vou te limpar, eu vou te purificar, eu vou renovar a tua força, eu vou te dar vestes brancas, eu vou salvar a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Os anjos de Deus, irmãos, eles transitam alguns deles entre o céu e a terra. Os anjos de Deus são enviados para missões específicas. Os anjos de Deus aparecem na hora da aflição. Os anjos de Deus, eles podem vir, irmãos, com a espada desembanhada na mão contra o nosso inimigo. Os anjos de Deus aparecem, desaparecem. Os anjos de Deus podem estar agora aqui, junto de nós. E nós não estamos vendo. Os anjos de Deus vêm trazer notificações de Deus, como aquele anjo que trouxe para Maria o anúncio do Filho de Deus, que ela daria luz. O anjo de Deus traz revelações de Deus, mas não é o anjo de Deus que salva as nossas almas. Cuidado, irmãos, nem me passava isso de longe pela minha cabeça. Cuidado, aqueles que vêm tentar nos enganar, essas notícias de culto dos anjos. 3 horas da manhã tem que levantar, 3 horas da madrugada, que é o culto dos anjos. Às 3 horas da madrugada, os anjos estão cultuando a Deus. Tem irmãos, eu soube de casos de irmãos que põem o negócio para despertar 3 horas da madrugada, porque tinha que levantar de madrugada para orar, participar do culto dos anjos. Cuidado com isso, irmãos. São novidades, coisas estranhas que trazem no meio do povo. Isso é uma tolice, inclusive, irmãos, falar uma coisa dessa, porque 3 horas da madrugada aqui, é 3 horas da tarde no Japão, é outro horário na Austrália, é outro horário na Itália, é outro horário na Indonésia. Bendito seja Deus. Os anjos de Deus cultuam ao Senhor continuamente. Lá no céu não tem hora, irmãos. Hora tem aqui. A nossa vida finita, a nossa vida é contada em trechinhos, né, irmãos? Minutos, horas, dias, semanas, meses. Mas lá no céu não. Lá é infinito. Bendito seja Deus. Se falasse que quer participar do culto dos anjos às 3 horas da manhã, então os irmãos que moram do outro lado do mundo não têm o privilégio de participar desse culto, porque lá para eles não é 3 horas da manhã. Então, se os anjos estão fazendo culto nesse horário, lá para eles, então os anjos não fazem culto, não. Bendito é o Senhor. Quando é 3 horas da manhã lá, 3 horas da tarde aqui, é 2 horas da tarde em outro lugar, meio-dia em outro. Aleluia. Os anjos são mensageiros. A essência da palavra anjo, o significado da palavra anjo é mensageiro. Anjo é mensageiro. Existem 2 tipos de anjos, porque são mensageiros. Os anjos que nesta terra, Deus toma um irmão e envia ele num lugar. Ele é um mensageiro de Deus. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos, irmãos, falarem isso? Deus enviou seus anjos à minha casa. E não eram anjos brancos, com roupas brancas, que voam, esplendorosos como a luz. Não, eram homens, irmãos nossos, irmãs nossas que foram. Bendito é o Senhor.
E tem os anjos espirituais. Nem todos os anjos saem dos céus. E tem os anjos que o Senhor envia nesta terra. Nós estamos aqui na Bíblia, uma recheada de passagens de anjos que vieram aqui. O anjo, irmão, ele vem com uma ordem, ele vai executar exclusivamente aquela ordem. Quando ele foi enviado na prisão para tirar Pedro da prisão, ele entrou na prisão. Pedro era um servo de Deus. Ele poderia ter, mas já que ele é um anjo de Deus, poderia ter destruído as pessoas, poderia ter derrubado aquilo, poderia ter quebrado tudo, aquela prisão, aquele cárcere. Mas a ordem de Deus era tirar Pedro de lá. Ele não mexeu em nada. Foi onde estava Pedro, abriu a porta da prisão, falou com Pedro, tirou Pedro para fora, fez com que os guardas caíssem todos dormindo, andou com Pedro, abriu a porta que dava para a rua sozinha, a porta se abriu sozinha pela ordem do anjo. O anjo caminhou com Pedro mais umas 2 ou 3 quadras e deixou Pedro e voltou para o céu. Não seguiu mais longe. O servo de Deus, que trabalhava no caminho dele, tinha um ajudante. Mais uma das viagens ele viajou sozinho, cansado. O pai dele falou que era para ele não ir, ele estava muito cansado. E ele foi. Depois de muitas horas de viagem, o telefone tocou, ele atendeu o pai, o caminhão tinha parado. Ao parar dentro de um posto, atendeu o pai: está tudo bem com você, filho? Está bem, pai. Estou preocupado contigo. Não, pai, pode ficar em paz. O ajudante percebeu que eu não estava bem, com sono, e falou para mim: para o caminhão e entra para descansar. Entra aqui nesse posto da rua. O pai falou: que ajudante, filho? Hoje o ajudante não foi, você está sozinho. Glória ao nome do Senhor. Aí ele olhou do lado, começou a chorar, glorificar a Deus. Ele lembrou que o ajudante não estava lá. Era o anjo de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós temos que crer nos anjos, sim. Eu creio. Creio quando era garoto, criança, eu vi 2 anjos de Deus. Eu posso, em parte, testificar sobre eles de demolição. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmão, quem salvou a tua alma não foram os anjos. Quem salvou a tua alma foi Jesus Cristo. Lá no livro do Apocalipse, num dado momento que um anjo falava com João, João ajoelhou-se diante dele. Ele imediatamente pôs a mão e falou: João, não faças tal, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Não faça isso. Adora só a Deus. Só a Deus. Quando ele disse: eu sou conservo teu, o que ele quis dizer? João, você é um servo de Deus, eu também sou. Você serve a Deus, eu também sirvo. Você serve a Deus na terra, eu sirvo a Deus no céu, e venho aqui quando Ele manda. Mas eu sou nada mais do que um servo. Bendito é o Senhor. E nós vemos aqui nesta palavra: não foi aos anjos que Deus sujeitou todas as coisas, mas foi ao Filho. Não foi ao anjo que foi dada a missão de deixar a natureza divina e tomar a natureza humana e morrer, provar a paixão da morte para pagar o pecado da humanidade e depois voltar dela pelo seu próprio poder e sua própria virtude para tomar consigo o império da morte. Nesta noite, se tem alguém aqui que está sendo iludido, incitado a fazer adoração aos anjos, Deus que fala nesta
Aleluia. Porque o próprio anjo falou para João: não faça isso. Eu sou servo de Deus igual a você. E nesta noite, irmãos, Deus envia esta palavra, porque está escrito aqui: Ele é superior aos anjos, por tudo isso que Ele fez, por tudo que Ele passou, pela missão que Ele cumpriu, por tudo que foi sujeito a Ele, por Ele ter vencido a morte, o pecado, por Ele ter tomado para si o império da morte, e Ele ter sido em tudo. Nenhum anjo foi igual a mim, nenhum anjo foi igual à irmã, nenhum anjo foi igual ao irmão. Jesus Cristo, irmãos, olha a missão e a virtude, o poder dele. Ele num corpo humano como o nosso, como o meu, como o teu, frágil, que sofreu tudo que ele sofreu, vivendo neste corpo, irmãos. O pecado não lhe tocou, ele venceu o pecado, por isso que ele é superior. Ele viveu num corpo esplendoroso, não havia nele mal. Ele viveu num corpo de carne como o nosso, não havia nele mal. Nunca pecou. E ele estando num corpo como o teu, ele provou e sentiu tudo que você provou e sentiu. Ele conhece a tua vida, a tua natureza, os teus pensamentos, as tuas dores. Ele conhece os teus anseios, conhece, aleluia, os teus sonhos, os teus planos. Até o medo ele conhece. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aquela parte que fala que ele foi tentado até naquilo que ele temia. Quando a morte vinha chegando, não queria provar a morte, sendo ele o manancial da vida, sendo ele, aleluia, a essência da vida, sendo ele a própria vida. Ele ia ter que enfrentar agora o pior dos inimigos, que seria a morte. Aleluia, ele orou, chorou, clamou, suas lágrimas, seu suor transformou-se em sangue. E ele chegou a pedir para Deus: Pai, se for possível, aleluia, de toda a missão que lhe foi incumbida, se for possível, de todas as coisas pelas quais eu vim fazer, se for possível que eu não prove isso, afaste esse cálice de mim. Orou, salvo erro, 3 vezes, pedindo que, se fosse possível, ele não provasse a morte, mas ele se resignou e disse: para isso eu vim, seja feita a tua vontade. Bendito é o nome do Senhor. Se tem alguém aqui com medo e você está com vergonha, achando que você, sendo crente, não devia ter medo, Deus te fala nesta palavra: eu também conheço o medo, eu entendo o teu medo, e nesta noite esta palavra te libertará do medo. Dá glória ao nome do Senhor. Você se reconhece o mundo, mas Deus sabe quem está aqui dentro, e o que nós estamos passando, as aflições, medo de morrer, medo de pecar, medo de cair da graça, medo de entrar em depressão, medo da dívida, medo do que vai enfrentar na família. Deus te tira o medo nesta noite. Glória a Deus. Deus tira o teu medo nesta noite por esta bendita e santa palavra. Tudo que está te causando medo, pavor, aflição, tristeza, o Senhor te fala nesta palavra: é tudo da natureza humana, não pertence à natureza divina, são coisas deste mundo, coisas desta terra, coisas que os anjos não sabem, coisas que os anjos não entendem, coisas que os anjos não provaram, coisas que os anjos não sentiram. Bendito é o nome do Senhor. Mas Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para pagar o meu pecado e o teu pecado, Ele conhece, Ele sabe, Ele entende, Ele sabe o que você está passando, e ainda que aos teus olhos pareça impossível, não há como mudar, não há como transformar, não haverá saída. Eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo. Seja liberto do medo por essa palavra, em nome de Jesus Cristo.
Aleluia. Porque convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. O sacerdote é um homem que era o intercessor entre os homens e Deus. Para quem se confessava até as faltas, ele fazia sacrifício pelos pecados. Mas o próprio sacerdote também era um homem imperfeito e fraco. O próprio sacerdote também era influenciado. Quando Ana entrou no templo, desesperada, amargurada, chorando, só os seus beijos, seus lábios se moviam, o sacerdote Eli a teve por embriagado e disse para ela: até quando não deixarás teu vinho? Chamando ela, irmãos, de uma mulher alcoólatra, embriagada. Ele era o sacerdote. O sacerdote, irmãos, que foi constituído para o bem dos homens, falhava, errava, e ele próprio pecava. O único fiel sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite envie esta bendita e santa palavra. Nunca preguei essa palavra, não pouco imaginava que o Senhor ia falar nesta noite por essa palavra. Mas para encerrá-la, o Senhor diz para mim e para você: o Senhor Jesus, o teu fiel sumo sacerdote, está sentado à direita de Deus no trono lá no céu. E nesta noite ele está intercedendo pela tua alma, está intercedendo pela tua vida, está intercedendo pela tua família. Você crê nessa palavra? Ele está intercedendo pela tua família. Ele está intercedendo pela causa que te trouxe a aflição e o medo. Ele te diz nessa bendita e santa palavra: ele é fiel sumo sacerdote, idôneo, compassivo, único, capaz de entender o teu coração e o meu coração. Talvez nem mesmo o ancião, nem o diácono, nem o cooperador pudesse te entender direito. Talvez eles pudessem te interpretar de outra forma. Talvez eles não conseguissem julgar o teu pensamento. Talvez eles não conseguissem julgar a tua consciência. Porque também nenhum homem é capaz de viver no corpo, na pele, no coração, na alma, no sentimento de outro homem. Por isso que os homens são falhos no seu julgamento. Mas este que te julga hoje, este que conhece você